Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Nós estamos aqui em nosso projeto, né, de criação de peixes em caixa d'água. Nós estivemos fazendo um vídeo ontem sobre como medir o pH e a amônia, né, na caixa d'água. E nós lançamos o vídeo, né, e eu percebi, e alguns colegas comentaram que eu cometi uns erros aí, fiquei meio enrolado no final das explicações, né? Então, estou fazendo um novo vídeo, né, corrigindo somente alguns detalhes que ficou faltando, né, no vídeo de ontem. Exatamente como medir exatamente a amônia na tabela que nós temos aqui, tá? Então nós vamos fazer isso, nós vamos então refazer o processo, tá? Para que vocês tenham uma boa ideia de como é feito o procedimento corretamente, né? Então todo aquele processo que eu expliquei ontem, válido, tudo é válido. Só que nesse vídeo eu vou especificar melhor, né? Somente a parte então aqui da amônia, né? Então, pessoal, é o seguinte, para você verificar a amônia em sua caixa d'água, né, você encontra em lojas de ração, você encontra em lojas de aquário que vende peixes esse teste, né, da amônia tóxica, né? E esse aqui é o preço que eu paguei, R$30, tá, na minha região. Ele tem, você está vendo aqui, ó, são 50 testes, tá bom? E esse aqui é específico para água doce, né? Deve ter também de água salgada, tá certo? Então 50 testes, valor de R$30, né? Então, como fazemos o teste da amônia? Para você chegar numa conclusão a respeito da amônia, você tem que, não basta simplesmente você pegar os reagentes 1 e reagente 2 e colocar no frasco. Você precisa fazer o teste. Você precisa saber a temperatura da água. Você precisa saber então o pH da sua água. Com esses dois processos, você consegue então descobrir como que está a sua amônia, tá certo? Então nós vamos então primeiramente, eu tenho aqui então dois frascos, né? Esse aqui, um frasco eu vou medir o pH e outro frasco então vou já separado para a amônia. Eu quero dizer para vocês que o pH, ele é muito importante você fazer o teste, tá certo? Aqui eu quero mostrar para vocês uma tabela, tá? E nessa tabela que eu tenho aqui, ela vai explicando para nós, dá uma olhadinha aqui, ó, o pH neutro, né, normalmente é a 7, tá? Mas também nós consideramos de ser, olha, entre 6.8 a 7.2. Então, entre 6.8 e 7.2, nós consideramos o pH neutro. Se ele está, por exemplo, muito baixo, ele é ácido. Se ele está muito alto, ele é alcalino. Por exemplo, um pH muito ácido, ele é prejudicial para os peixes? Sim, um pH muito baixo, ele é prejudicial para os peixes. Nós vemos aqui, por exemplo, nessa minha tabela que eu tenho aqui, ó, água muito ácida. A água muito ácida, um dos sintomas que os peixes apresentam são nadadeiras ruídas e desbotadas. Então, uma das coisas pela qual verificamos, né, a alteração nos peixes são através das nadadeiras ruídas e desbotadas. Se a água ela está muito alcalina ou com cloro na água, pode haver perda de escamas, né? Então a perda de escamas estão relacionadas com cloro na água e uma água também muito alcalina. Então é necessário, por exemplo, fazer essa correção. Se caso você tiver algum alterado, existem então produtos da Alcon que regulariza a água, né? Só que, por exemplo, nós em nossos estudos, nós descobrimos, então, você pergunta, como é que eu vou corrigir minha água em caixa d'água de 1000 litros? Vou ficar usando sempre aí um medicamento, o reagente, o corretivo, para poder deixar ela sempre em ordem? Então, pessoal, é o seguinte, nós descobrimos que com 10 tijolos dentro de uma caixa d'água de 1000 litros,
você consegue corrigir o pH. Você pode ficar tranquilo que o seu pH fica normal. E nós vamos provar isso, né? Nós vamos provar isso para você. Eu tenho essa caixa aqui. Essa primeira caixa minha aí foi a primeira que eu fiz, depois das outras duas lá de cima. Para a distribuição dos peixes, foi a primeira que eu fiz. E praticamente isso faz 3 meses. E dessa caixa d'água nós não mexemos nela. É a mesma água desde o início, tá? Então eu vou usar ela, como usei em outro vídeo, para mostrar para vocês a eficiência do nosso trabalho, né? Como é que está indo a evolução, né? Então eu quero que você veja comigo aqui, que eu vou estar pegando a água aqui dessa caixa, tá? Aqui eu tenho 150 tilápias, né? Coloquei comida para eles agora há pouco. Você dá uma olhadinha lá para você ver como está a oxigenação. Olha que oxigenação boa aqui na caixa, né? A circulação de água também aqui é boa, não está muito forte, está dentro dos padrões. E a alimentação que eu acabei de colocar agora há pouco para eles também, né? Você sabe que no frio eles comem muito pouco, né? Olha algo circulando aí, que bonito que tá, né? Então assim, embora eles comam muito pouco, você tem que dar ração pelo menos um pouquinho por dia para eles também, tá? Então ok, pessoal, nós vamos então agora fazer o teste, né? Aqui está o frasquinho. Eu vou mostrar para vocês um detalhe aqui que é muito importante, tá certo? Eu quero que vocês verifiquem que nós temos uma linha aqui. Então, de acordo com as orientações, nós temos que deixar exatamente a água na linha, né? Aqui para nós poder corrigir e deixar de uma maneira perfeita. Ok? Cima da linha, tá? Vou deixar isso aqui para fazer o primeiro teste. Vamos agora para o segundo. Mesma coisa também. A orientação que nos é oferecida aqui. Opa, tá voando aqui, tá muito vento. O vento aqui tá muito vento. Então estou corrigindo aqui para fazer os vídeos, né? Muito frio hoje, né? Então só esse aqui eu vou usar para amônia, né? Saiu um pouquinho aqui, mas somos... Ficou certo? Então um vai ser para amônia, um vai ser do pH e outro para amônia. Então é o seguinte, esse aqui é o reagente do pH, tá? Reagente tropical do pH. O que eu vou fazer? Eu vou colocar nele aqui 3 gotinhas, né? Então vamos ver aqui. Vamos pôr 3 gotas. Ok? Depois que eu ponho 3 gotas, a gente sempre tem que fechar bem logo em seguida, para não perder a consistência do reagente, tá? Depois que eu coloco em 3 gotas, eu vou mexer, certo? Eu vou mexer e vou aguardar aí de 2 a 3 minutos, tá? Para verificar então o pH. Enquanto isso não acontece, então eu vou trabalhar aqui agora com a minha amônia. Amônia eu tenho 2 reagentes, que é a amônia tóxica, reagente 1 e o reagente 2. Do reagente 1, tá, eu coloco 8 gotas, então é o que eu vou fazer agora, tá certo? Vou colocar aqui 8 gotinhas. Muito bem, coloquei 8 gotinhas, como expliquei, sempre fechar em seguida, bem fechado, tá? E aqui então eu vou tampar também e eu vou então mexer, tá? Eu mexi um pouquinho e agora então eu vou colocar o reagente 2. Estamos especificando bem aí para você ter um bom material na sua casa. Isso aqui então são 4 gotinhas. Ótimo, 4 gotas. Então do mesmo jeito, opa, vou tampar, né? E aqui então eu vou fazer o mesmo processo, tá? Vou mexer. Aqui também eu deixo aí uns 3 minutos, vou deixar 3 minutos aqui para fazer teste. Enquanto isso, vamos voltar para o nosso pH, pessoal, tá? Então vamos mostrar aqui de novo na tabela, né? Na nossa tabela aqui, nós temos o seguinte: de 6.8 a 7.2, ele é considerado pH neutro, sendo que o pH neutro mesmo é o 7. Então 6.8 a 7.2, de acordo com a orientação do manual que veio junto com o material, é considerado normal. Então nós vamos verificar aqui como está o nosso pH, né? Aqui nós verificamos que o nosso pH, a partir de 7.5, ele estaria azul. Só que é um azul muito forte.
E você percebe aqui que o azul, a nossa ampola tá clarinha. Então o nosso pH tá aqui, ó, né? De acordo com esse azul. Esse azul, o nosso pH, então ele é 7,2. Tá dentro da normalidade. Então a nossa caixa d'água com 150 tilápias, tá certo? Ela está dentro do padrão esperado, né? E agora vamos ver a amônia. A amônia, aqui nós temos o nosso material. E aqui nós temos, por exemplo, as taxas de amônia. O pH 0 é o ideal. O ideal é a sua caixa está 100%, tá zerada de amônia, tá? Aqui nós temos algumas alterações. 0,25, né? 0,50 ppm, assim por diante tem as amônia alteradas. Quer dizer, a caixa está com amônia tóxica aqui nesse caso. Mas o certo seria, então, não ter amônia tóxica. Então, aqui, pessoal, vocês percebem que na nossa caixa de peixes, de questão de peixes, ela não tem amônia tóxica. Você está observando aqui? Né? Você está observando que ela está zerado aí, sem nenhum problema. Então, nós estamos com uma caixa d'água, com 3 meses se mexemos nela, estamos trocando o filtro. Esse filtro nós trocamos nos últimos 15 dias. Tá? Ela tá zerada de amônia. Então, pH normal e amônia correta. Então, o filtro que nós ensinamos aí para vocês aí no YouTube é eficiente, pessoal. Isso é a prova da eficiência do tubo. Isso está provando também a eficiência aí da circulação de água dentro do peixe, dentro da caixa, né? E mostrando que o projeto realmente dá certo, né? Realmente funciona, e uma das provas disso são os testes que nós estamos fazendo, né? Então, a nossa não tem amônia, nosso carro está zerado. Mas vamos supor, então, que vamos calcular aqui, né? O Cleve está filmando comigo hoje aqui. Vamos estudar um pouquinho aqui, pessoal, sobre a tabela de leitura. Então, a primeira coisa que você vai verificar é a temperatura, né? Vamos supor aqui, a minha temperatura hoje está baixa, porque como está muito frio, a temperatura menor aqui é 22. Então vamos calcular aqui, você verifica no termômetro a temperatura que deu a sua água. Normalmente varia aí entre 22 até 28, né? Acima disso aí acaba sendo prejudicial para o peixe. Então em cada grade de pH tem 22, 25 e 28, né? Nós vamos fazer um cálculo aqui de 22, para nós termos uma ideia. Vamos supor que você viu a temperatura, ela deu 22, certo? 22. O pH, ele deu 7,2. Então o seu pH está aqui, 7,2. Tá certo? Foi o que nós verificamos aqui, não foi? Nosso pH 7,2. Então, olha, o pH está 7,2 e a temperatura está 22. Certo? Então pH 7,2, temperatura 22. Aí você vai verificar quanto que deu de amônia. Vamos supor aqui que de amônia deu um resultado, vamos supor 6,50. Vamos supor aqui, né? 6,50. Então o que você faz? 7,2 do pH, 22 da temperatura, você vem aqui, ó, nessa linha, né? Até 6,50. Então, o que aconteceria nesse caso? Você teria um pH tóxico, né? Que a linha amarela é a tensão. A linha vermelha aqui, ela precisa de tratamento, de cuidado extremo já. Você precisa tratar a sua água, né? Então, repetindo novamente aqui para vocês. Nós fizemos o cálculo de 6,50. Vamos fazer um cálculo aqui de 0,50 ppm. Ó, vamos mudar só aqui a amônia, né? Então, 7,2, temperatura de 22, e vamos aqui então no 0,50. 0,50 está aqui, tá certo? 0,50 está aqui, ó, deu 0,004, tá? E aqui nós subimos, então tem um 0,50. Então, nesse caso, a sua caixa está dentro da normalidade, está um pouco alterada, mas essa linha verde aqui, toda ela é então uma amônia que tem na sua caixa, mas tem a amônia tóxica e tem a amônia que consideramos normal. Por exemplo, a NH3 é considerada uma amônia tolerável. A NH4, que ela é tóxica e prejudicial para os peixes. No caso aqui,
todos os valores que der na linha verde, eles então são normais. Na linha amarela requer atenção, e na linha aqui, os valores que dão aqui na linha vermelha, então são amônia tóxica, tá? Então é esse o detalhe que eu quero corrigir do outro vídeo que nós acabamos nos enrolando e não explicando bem, né? Você então vê a temperatura, por exemplo, deu 28 aqui de temperatura, você vê o pH. Vamos supor que o pH tenha dado 8,3 e a temperatura deu 28, então 8,3 por 28. Aí vai estar aqui, ó, tá certo? Vamos supor que então que ele deu aqui 1 de ppm. Então você vem aqui 8,3 por 1, tá aqui, ó, né? Então vejamos aqui, ele vem na linha aqui, tá? Até chegar no 1. Então você estaria com uma amônia tóxica dentro da sua caixa d'água. Então é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui fazendo essa correção porque a gente não explicou assim esse detalhe aqui bem específico no outro vídeo, né? Mas eu não quis tirar o vídeo do YouTube porque as primeiras partes realmente ficou muito bem explicado e é bem lógico e importante que você saiba aqueles detalhes também. Mas esta é a medida do amônia, você verificar a temperatura, verificar o pH e fazer então direitinho a correção, tá? Nós voltaremos em outros vídeos mostrando como tratar a água em caso de apresentar amônia tóxica, tá? E de pH alterado. É o próximo vídeo que nós estaremos fazendo. Não vamos estar explicando agora no momento, porque senão fica muito longo o vídeo. Tá ok? Um abraço para vocês. E se vocês, por exemplo, tiverem interesse em adquirir aí, pessoal, um material para ter uma caixa d'água como essa que nós estamos apresentando aí no YouTube, tá certo? Nós temos aí o curso em 3D, né, de uma montagem correta dessas caixas d'água, tá? Você solicita aí que nós estaremos enviando, tá? Só pedir, como é que eu faço para adquirir aí o curso? E nós enviaremos vocês para o endereço, então, para sua aquisição, tá? E o material que vocês estarão adquirindo, esse valor nós estaremos aplicando aí uma boa parte aí na melhorias do nosso curso, nossas caixas d'água, né? E com isso nós ganhamos e vocês também. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.